Tua palavra é luz no meu caminho, luz. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste domingo, dia do Senhor. Celebramos o terceiro domingo da Páscoa. E mais uma vez Jesus se apresenta para nós como aquele que vence a morte, como aquele que faz com que a vida viva no seu esplendor. Domingo é dia de participarmos da Eucaristia. Por isso eu te ofereço todos os domingos também neste canal Sopro de Esperança, a Santa Missa, 7 da manhã. Se você não pode ir à igreja na sua cidade, na sua paróquia, assista neste canal às 7 da manhã a Santa Eucaristia. Comece o seu dia reverberando e encontrando este Deus em ti. Respire pelo nariz e solte lentamente pela boca, sentindo este ar que entra em ti, que te transforma, que te devolve a vida, que te devolve a inteireza. Sim, a respiração consciente nos faz sentirmos esta inteireza. Quando estamos no passado ou no futuro, nós estamos como que espedaçados. É preciso que coloquemos nossos pés e o nosso ser inteiro no chão chamado presente. E a respiração consciente nos faz sentir este presente. Deus que se apresenta em nosso corpo, em nossa respiração, na sua plenitude, na sua autenticidade. Meditemos a palavra de Deus deste domingo. Continuamos a acompanhar o livro dos Atos dos Apóstolos na leitura primeira. Esta igreja que nasce, esta igreja destemida, esta igreja que prega o ressuscitado. Estamos ainda no famoso discurso de Pedro na sinagoga. E o texto de hoje se dá ali depois que Pedro e os outros discípulos curam aquele coxo aleijado na porta do templo. E aqui, Pedro faz questão de apresentar para esta comunidade: o Deus que ressuscitou Jesus Cristo é o mesmo Deus que chamou Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus dos nossos antepassados. E Pedro lembra que se alguns bateram palmas, incentivaram Pilatos a matar Jesus, foi por ignorância, coação. Mas agora, aquele que apoiamos a sua morte, ressuscitou, Jesus Cristo. Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas de tudo isso. Deus cumpre, diz Pedro, o que havia anunciado pelos profetas, pela boca dos profetas. Neste sentido, Pedro termina este discurso dizendo a esta comunidade: arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. O perdão dos nossos pecados é fruto do nosso arrependimento, da nossa conversão. Abramos nossos olhos e testemunhemos o ressuscitado de forma destemida, como faz os discípulos do Senhor, estes que são as verdadeiras testemunhas do ressuscitado Jesus Cristo. O evangelho que nós meditamos é Lucas capítulo 24, versículos
de 35 ao 48. Melhor, isso, 35 ao 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de pão assado, de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está acontecendo sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, seguimos o que dizia o Evangelho de domingo passado, o belíssimo texto dos discípulos de Emaús. E ali aquele Evangelho daquele domingo terminava os discípulos decidindo voltar para onde os discípulos, depois de terem reconhecido Jesus na experiência de partir o pão. E agora este evangelho de hoje é o reencontro dos discípulos que haviam se desgarrado com o grupo dos apóstolos. E estão ali extasiados de alegria, contando a eles o que tinham experienciado, o que tinham provado com o ressuscitado. Jesus que caminhou com eles, escutou, dialogou, fica com eles, parte o pão, depois desaparece novamente. O texto de hoje podemos lê-lo em 3 momentos, 3 pequenas partes. A primeira parte trata justamente Jesus que aparece junto aos seus discípulos. E ali faz dissipar todas as dúvidas a respeito da ressurreição de Jesus. Jesus chega no meio deles que contava aos seus amigos o que acontecera. Jesus chega dizendo: "A paz esteja convosco." A paz é a marca do ressuscitado. A paz é aquilo que Jesus ressuscitado e desde sempre se identificou. A paz esteja convosco. E eis, amados irmãos e irmãs, que os discípulos ficaram com medo e assustados. Não tenhas medo, vai dizer Jesus. Porque estão preocupados e porque tendes dúvida no coração. E ali Jesus mostra as mãos e o lado, onde está a marca ainda da maldade humana. Mas também ali está a marca do amor, o amado,
que se entrega e se doa. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus quer fazer com que seus discípulos de fato compreendam, acolham Jesus que ressuscitou. Mas parece duro esses discípulos. Parece que resistem em compreender. O texto diz, ainda estavam muito alegres, extasiados para entender. Precisavam aquietar-se. Se não bastasse, Jesus pede um pedaço de peixe e lhes der o peixe assado. Vejam, o fantasma não come como vedes que eu como. A segunda parte do texto, Jesus faz uma recordação catequética sobre a palavra de Deus, o que esta diz se refere a ele. São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo isto de Jesus. Tudo isso que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus faz com que a inteligência desses discípulos se abra e eles compreendam e acolham Jesus que de fato ressuscitou. A terceira e última parte do texto, Jesus termina dizendo que estes que deixaram sua inteligência se abrir para acolher o ressuscitado Jesus Cristo, devem se tornar a partir de agora suas verdadeiras testemunhas. Testemunhas de tudo isto que aconteceu. De tudo isso que eles estão experimentando ou fazendo experiência do ressuscitado. A segunda leitura, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo de 1 a 5, São João vem nos falar ainda desta beleza de viver intensamente para Deus. Porque Deus é nosso defensor, diz João. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, pelos nossos e os pecados do mundo inteiro. A lógica do viver intensamente em Deus e para Deus consiste na observância dos seus mandamentos. Se nós obedecemos os seus mandamentos, automaticamente nós estamos recebendo o prêmio da salvação. E assim, amados irmãos e irmãs, o que João quer convidar esta comunidade é que nós guardemos a palavra de Deus no amor, pois Deus é amor. O amor de Deus é plenamente realizado quando encontra um coração ansioso por este amor. Quando encontra um coração desejoso por esta presença transformadora. Deixemos, amados irmãos e irmãs, ser alcançado por este perdão de Deus, por este resgate que Ele faz de cada um de nós, quando estamos no submundo do pecado. Arrependei-vos de Jesus, e eis que o amor nos resgatará para a vida. Não esqueça de deixar sempre seu like, seu dedinho positivo, para esta plataforma poder divulgar mais o nosso conteúdo e mais pessoas se unir a esta família do sopro de esperança. E assim crescermos na fé e ajudar outras pessoas a meditarem a palavra de Deus. Por isso, deixe seu like, se inscreva se não é inscrito no canal, compartilhe com seus amigos e vamos disseminar as maravilhas de Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.